Geral tá falando aí desse anime novo, que o protagonista vai pro mundo feminista, né, cara? Tamo aí com Otome Game, meu parceiro, e fala sério. O protagonista tira onda, meu parceiro, desse anime. Mesmo ele sendo um mob, né? Qualquer um que simplesmente é um figurante que tá ali, o cara tá fazendo história. E eu vou te falar, parece comum, mas ele é tão poderoso que pode até destruir o mundo, mano. Prepara aí pra você conhecer mais sobre o Leon e ver como que ele vai se desenvolver nessa história e o que pode aparecer de novo, hein? Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O anime da boca do povo da temporada, o mais votado e mais pedido entre vocês mesmos. E falando sério aqui, cara, eu gostei pra caramba, é um anime que me impressionou bastante. Esse anime tá dando o que falar, isso porque ele simplesmente apareceu do nada pra gente. Como, tipo, eu não esperava muito desse anime, mas me surpreendeu pra caramba. Ele prometia basicamente falar do que a gente já tá acostumado, né, de ver dentro dos isekais. Só que o Leon foi o que mudou tudo, é simplesmente uma premissa completamente diferente que tornou o anime muito mais incrível. E a gente vendo como o protagonista tá se desenvolvendo na história, pô, é claro que a gente vai entrar muito a fundo nisso, a gente precisa conhecer mais sobre ele. Mas antes, capricha na sua inscrição aqui no canal, cara, porque essa é a prova de que tu se amarra nesse anime e, pô, desse principal protagonista aí, né? Não tem nem como. Pra quem ama essa temporada, não pode ficar de fora, não pode deixar de se inscrever, porque logo logo a gente tá trazendo mais vídeo novo aqui, principalmente se vocês gostarem. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por isso tudo sempre, cara. Vamos que vamos. Vamos embarcar essa jornada um pouquinho mais. Se você ainda tá meio perdido nas galáxias desse anime aí, bora falar o seguinte, o Leon era originalmente um adolescente japonês que cresceu com uma casa normal, tinha mãe, pai, irmã e tudo mais. A irmã dele é mais nova, inclusive. E ela tem um papelzinho importante nisso aí, né? Mas vamos falar um pouquinho mais à frente. Lá na escola primária, ele foi intimado por 3 colegas de classe. Normalmente, eles praticavam bullying com o nosso protagonista Leon. Só que vários dias depois, um desses valentões aí chegou em casa chorando e se desculpou com ele. Só que ele apenas respondeu isso com um sorriso no rosto, dizendo pro colega aproveitar a sua nova escola agora e tudo mais. E no dia seguinte, todos os 3 agressores acabaram sendo transferidos por razões desconhecidas, mas que a gente também já vai entrar a fundo. Em algum momento lá no passado, a irmã mais nova dele escondeu umas revistas yaoi no quarto dele, que a mãe acabou encontrando. Claramente que a irmã não vai admitir que isso pertencia a ela, né? E ele mesmo, Leon, não conseguiu convencer a mãe do contrário disso. Esse incidente eventualmente levou ele a se mudar para o seu próprio apartamento. E aí é que nós começamos a história de verdade, quando o nosso querido Leon caiu da escada depois de ficar dias jogando sem dormir e acabou falecendo, né? Bom, pelo menos ele não foi atropelado, né, mano? Pelo menos, foi alguma coisa diferente. Isso porque a irmã dele só queria ouvir a musiquinha do final do jogo e mandou ele zerar aquele jogo. Fugiu um pouquinho dos padrões que a gente está acostumado a ver. Isso pra mim já foi novidade. A primeira impressão que qualquer estranho pode fazer ao Leon Full Barfort é que ele é uma pessoa cínica e tem uma visão pessimista do sistema do reino que favorece as mulheres dentro do jogo de Otome. Ele não tem paciência para certas pessoas que reclamam da sua posição privilegiada ou não conseguem controlar os seus próprios egos, assim como garotinhas chorando. Apesar de desprezar essas pessoas excessivamente orgulhosas, o próprio Leon gosta de mostrar pra gente a sua arrogância em todas as suas habilidades, porque ele sabe como essa demonstração de superioridade prejudica a confiança e o orgulho do oponente dele. É uma jogada mental, né, cara? Então ele não perde a oportunidade de esmagar mentalmente cada um dos seus adversários, assim como ele já mostrou pra gente no 3º episódio aí, cara, desafiando o príncipe e os outros nobres lá, e ele mandou bala, ficou zoando com a mente dos caras, mano. Pode-se dizer até que de jogo mental o cara manja pra caramba, mano. A maioria das ações do Leon é de coração frio, ele tem um comportamento antagônico que decorre de várias circunstâncias injustas que ele sempre recebeu, antes da sua vida, da reencarnação, né, por causa da irmã e tal, e também depois, isso independe. E por causa desses esforços que ele teve que fazer para garantir a sua própria sobrevivência mental e física, ele mudou, né, cara? No geral, ele simplesmente deseja viver uma vida fácil, uma vida de boa no campo, tranquila, sem nenhum problema. Depois de conhecer o seu mestre aí, o Leon ainda ganhou muito respeito pelo comportamento de cavaleiros, né? O seu professor mostrou pra ele como fazer o cafezinho lá, o chá, a festa do chá. Em consequência, ele ainda trabalha constantemente para imitar o seu professor, praticando a arte do chá de forma
padrão, de mestre. Mas às vezes, né, as garotas na verdade tratam ele, todos os esforços dele, como se fosse nada. Pisoteavam no trabalho duro, na fabricação de chá e tudo mais. E aí o Leon acaba duvidando, né, se o caminho do chá dele vai ser mal direcionado ou não. Essa parte cômica me interessou, me surpreendeu pra caramba. Mas, apesar de que eu acho que o Leon vai mais pro outro lado. Não seja um cavaleiro direto, eu acho que ele é mais situacionalmente perspicaz, sacou? Sendo capaz até de pegar as dicas sobre a Mary ser um indivíduo reencarnado poucos meses depois de ingressar na academia. E assim tentar criar vários planos para poder agir bem como entende, né? Fazer com que esses terrenos se tornem desfavoráveis para ela. Lógico que ele teve a ajuda do robozinho de EA lá, né? Inteligência artificial, o Luxion, que teve um grande papel na história também. Particularmente gosto do Luxion pra caramba. O terceiro filho de Bert Fox está ciente da situação em vez de ser preocupante, e pode ser crescente ainda mais tudo isso. Assim, ele se certifica sempre de ter um curso de ações para evitar certas complicações que vêm com ele. Óbvio, o cara pensa um pouco mais à frente. Ele costuma usar esses esquemas todo que ele faz como um meio de viver uma vida mais tranquila, mais fácil, apesar de ser bastante intrigante, porque o Leon não é alguém com habilidades políticas pra caramba e não age pensando nas consequências políticas dos seus atos. Muitas vezes, na verdade, ele deixa pro mestre Angélica lá e a rainha Milene ter as limpezas depois do que ele faz, né? Ele faz e joga pra limpar do tapete lá. Quem for pegar pra limpar o tapete é que fica com a sujeira depois. Mas além disso tudo, o Leon se mostra uma pessoa carinhosa, principalmente com aqueles porque ele tem apego, entendeu? Ele também é o tipo de pessoa que leva as coisas muito pro lado pessoal e guarda rancor contra pessoas que ousam falar mal dos seus entes queridos. Assim, ponto positivo pra ele, né? Acho que qualquer um ia ficar meio bolado com um negócio desse. Apesar de como ele tenta ficar longe de certos problemas e não interferir a história do mundo de Otome, ele acaba muitas vezes arrastando-se no centro disso, de todos os eventos, por causa de alguém. Quando se trata de quem ele se importa, principalmente como o caso da Angélica e a Olivia, ele tá sempre disposto a arriscar sua própria vida, cara. E sempre tenta pensar no melhor pra ele e pras duas. Outro exemplo é que ele também é disposto a assumir a responsabilidade por todas as suas ações, como cuidar da Olivia e também, às vezes, a comitiva do príncipe que vem por interferir os aspectos da história de Otome que deveriam ser feitos de uma maneira diferente do que são, porque agora ele tá dentro do negócio. Os padrões de comportamento do Leon muitas vezes acabam ofuscando outras coisas justamente pela incrível façanha física e mental, além da material que ele tem também. É discutível até que o trunfo dele esteja no seu intelecto. Eu acho que tá, mano. Já que ele viveu duas vidas diferentes em dois mundos completamente diferentes, e essa nação que ele tá valoriza os aventureiros independentes, ele tem um diferencial, né? Essencialmente dotando da sabedoria muito anterior e a sua idade física atual. O Leon entende a importância de abusar da desenvoltura para poder ganhar vantagem em cima dos seus oponentes. Se tivesse uma oportunidade de se vingar de pessoas que prejudicaram alguém, mesmo sendo algo pragmatista, ficaria feliz pra caramba. Tipo, tirar o máximo de proveito de uma situação, combinando novos fatores nos seus planos, junto com os planos originais, ia garantir o máximo de dano possível, tanto mental quanto físico, infligido dentro da vida do seu adversário. Ou seja, é de se supor que, pelo menos seja um consentimento direto do Leon não existir uma luta justa e ir contra todos o que ele tem que ir. Porque ele é uma pessoa que prefere se envolver em batalhas assimétricas que empilham o baralho tanto ao seu favor quanto possível para poder garantir a vitória. Ou seja, é um cara esperto o suficiente para manobrar consistentemente seus oponentes. Ele literalmente encaminha as pessoas para o caminho que ele quer ir. Então ele sempre vai entrar num lugar que ele não vai se colocar numa posição desfavorável. E é justamente o que ele disse lá no anime. Facilita bastante, logicamente, com a capacidade de coleta de informações de Luxion. Eu diria até que ele se sai bem sobre a virtude de preparação é pelo menos metade da luta. É por isso que o Batman com preparo ganha de todo mundo, pô. Tá explicado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O caso em questão é que o Leon, enquanto estava oficialmente atrás da barra da prisão, sendo culpado como traidor, foi capaz de, em colaboração com o mestre e a rainha Milene, ele fez o quê? Orquestrou um contragolpe e fez o desmantelamento da facção política de Frampton, que no caso esse aí é o ministro da defesa e responsável pelos assuntos diplomáticos do reino, né, entre as duas nações. Só que ele também tem um ponto fraco, e o ponto fraco do Leon é que ele vem de uma sociedade moderna que simplesmente não presta muita atenção nas qualidades de honra ou cavalheirismo, e isso ele meio que é desatento nesse mundo.
Se é o dever para ser feito, ele não usa truques dissimulados contra os adversários dele. Ele sempre se inspira na citação de Luxon, que falou lá quando lutou contra ele pela primeira vez. Ser chamado de covarde é o maior elogio no campo de batalha. Isso é uma evidência de que ele entra no duelo sagrado aparentemente de mãos vazias, enquanto já estabeleceu as bases para a humilhação pública de Pierre e o ataque estratégico contra o território Fablehouse. Mano, isso é uma das coisas mais brabas que acontecem na novela. Não vou dar muitos spoilers disso não, tá? Mas eu sei que vai rolar mais pra frente e que, cara, é de explodir a cabeça, porque o maluco se transformou num cara completamente inteligente, assim. Eu não vou dar spoiler pra vocês, mas é bom pra caramba. Ocasionalmente a gente tem o Leon utilizando várias informações erradas pra poder manipular todo o ambiente na direção que ele deseja, cara. Ele não teve nenhum problema, por exemplo, em prender o ataque aéreo de Fable Pierre, que tem vários créditos de conquistas, de mudança de tempo para outras pessoas e tudo mais. Então, já viu que a mente é diferenciada. A sua irmã da vida anterior, a Mary, também observou que, embora normalmente o Leon seja um indivíduo composto, né, sempre tenha várias qualidades, né, e defeitos, também existe uma linha que, sob nenhuma circunstância, alguém deve cruzar para poder irritar ele. E isso a gente vai experimentar, porque um Leon enfurecido, em vez de explodir uma frenesi de indignação, ele age diferente. Ele age silenciosamente e calmamente, encurralando as suas presas, principalmente com jogos mentais. Um belo exemplo é mostrado na infância dele, da vida anterior que a gente falou, onde ele estava sendo intimidado pelos caras, né, os valentões da escola. Supõe-se até que ele foi capaz de infligir sérios traumas mentais, cara, a esses agressores. E isso basicamente fez com que eles se desculpassem chorando, e o resultado foi a transferência deles para outras escolas algumas semanas depois. Então ele não é um cara absurdamente forte fisicamente. Tem a força física, obviamente, o conhecimento dele dentro do anime, do Otome, né, do jogo em si. Mas ele é uma pessoa inteligente, mano. E isso já, conforta muito o meu ser de saber que o cara é brabo. Os seus confidentes próximos dentro do jogo, inclusive, são Luxon, Mary e Julius, que estão plenamente conscientes de quão cruel o Leon pode ser quando a gente está falando de negócios sérios, reconhecendo que o Leon planeja completamente tudo o que ele vai fazer. E em questão de moralidade, em contraste com seu intelecto experiente, o Leon tem uma mentalidade facilmente explorável, que é um adulto do século XXI teria. Ou seja, apesar de exibir externamente como um covarde ganancioso e antagônico, ele valoriza profundamente as vidas humanas mais do que qualquer outra pessoa ao seu redor. E isso é impressionante. Ele poupou o Cavaleiro Negro no seu primeiro duelo, apesar de conhecer plenamente que era implacável o motivo destrutivo dele lá. Foi um erro que mais tarde foi explorado por Vandel, resultando em uma segunda revanche muito mais sangrenta por sinal, mas que ainda assim estava valendo, né? Ele conseguiu de qualquer forma. Durante a operação para subjugar os piratas aéreos, o Leon passou por um grande esforço para poder capturar e proteger os seus prisioneiros, enquanto Luxon afirmava que era desnecessário criar complicações ali em cima. Além disso, ele também já cansou de mostrar pra gente um desgosto vocal sobre a filosofia de aniquilação total e atrocidade em massa que Luxon repetidamente ordenava que ela quisesse fazer, né? Que executasse. Mas ainda assim, mesmo odiando a civilização atual, ele tirava isso de lado, porque não tem muita necessidade, né? Enquanto ele se restringe sempre a algo possível, quando não tem outra opção, o Leon absolutamente corta qualquer pessoa considerada uma ameaça, principalmente se for falar das pessoas que ele se importa. Como então o confronto final entre o Principado de Phanos, né, que é a nação originalmente afiliada do Duque do Reino de Rollfort, mas atualmente até se declarou o Ducado Independente. Tendo a participação em muitas batalhas, visto como essas batalhas caíram, tiveram muitos soldados caídos, o Leon se sentiu profundamente responsável por todas as vidas que foram perdidas durante esse caminho. E como resultado da sua mentalidade moderna, isso também acaba o tornando mais vulnerável ao transtorno de estresse pós-traumático, depressão e também a reação de estresses de combate. Coisas comumente conhecidas pela gente que acontecem normalmente com soldados que retornam de incidentes pesados em guerras e tudo mais. Mas o que mais me chama atenção e que provavelmente você não percebeu é a mentalidade de máfia e a síndrome do impostor que ele possui. O Leon abraça totalmente o seu status de personagem da máfia de fato. Ele constantemente está sobre o dilema de equilibrar-se entre a interferência do trama e também o mundo, né? Proteger aqueles que ele cuida e acabar com a destruição iminente. Atualmente a gente não sabe se essa mentalidade dele veio da vida anterior ou então se essa mentalidade veio a partir, se manifestou e se tornou uma das principais características dele durante a vida dentro do jogo, essa segunda vida no mundo do Otome. O Leon prefere pensar em todo o enredo original de Otome como que poderia ter sido algo que, de fato, tem que ser daquele jeito, né? Infinitamente melhor do que o mundo agora com a presença dele.
A mentalidade dele de máfia tá provando que é a mais adequada, e o Leon se apega pra caramba, atingindo o papel de máfia que serve pra atrapalhar alguns processos de tomada de decisão dele. O cerne do seu raciocínio é que, primeiro, o Leon vê o mundo como a sua segunda vida como apenas um reflexo do jogo do Otome que ele experimentou e, inclusive, zerou o jogo, né, na vida anterior. Ele não vê o mundo como uma outra vida real, onde múltiplas possibilidades e fatores desconhecidos estão prestes a acontecer, que simplesmente pode mudar. E isso fixa o Leon no mundo, fazendo com que ele deve seguir o curso de forma semelhante do jogo e que nada mudaria no passar do tempo. Só que o subconsciente da mente do Leon vê as pessoas no mundo do jogo de Otome como personagens que estão cumprindo os papéis e estão destinados a não se tratar como uma entidade verdadeiramente independente, com as suas próprias personalidades, seus desejos e tudo mais. Isso também se estende à própria pessoa dele. Ele se vê como um personagem de fundo sem nenhum papel importante que se desempenha nessa vida. Basicamente ele acha que tá jogando, só tá dentro do jogo e a história vai seguir do mesmo jeito que seguiu. Fortemente afetado pela síndrome do impostor, ou seja, sentindo um sentimento de culpa de tirar as EAs da suposta dona legítima Olivia, ultrapassando seu papel de máfia, distorcido pelo enredo original do jogo, nem sempre ele merece os elogios ou os afetos que ele ganha. E isso faria originalmente ele tentar afastar e rejeitar algumas recompensas, incluindo os intocáveis, né, pelos quais ele tem interesse genuíno. No entanto, a maior parte disso vai pela culatra, né? Simplesmente por causa do resultado se distanciando gradualmente do seu sonho de uma vida pacífica e tal, o que traz pra gente uma aventura, ação e muita comédia também. E é um ponto positivo pro anime. Leon também sentiria uma sensação extrema de culpa, porque depois da invasão de Thanos, que ainda vai acontecer, né, ele observa vários destroços, centenas de aeronaves, armaduras flutuando ao redor da água. Ele se culpa por ter um papel importante nesse evento final do primeiro jogo, que ele já zerou, causando tantas baixas por ser, né, uma coisa turbulenta para ele, completamente incompetente. E esse aí seria o momento em que a síndrome do impostor se funde ao seu desdém pela perda das vidas humanas, mostrando a sua falta de contato e total incapacidade de aceitar essa nova realidade dele, continuar achando que é um jogo, ele não quer aceitar que tudo isso acontece, vendo a si mesmo como apenas uma fraude, um impostor ou então uma anomalia no mundo que não era para estar ali. O Leon não reconhece totalmente a quantidade de influência que ele tem sobre os outros. E esse lado dele também é bastante mostrado quando se trata de romance, onde ele indevidamente não percebe os afetos de várias garotas que ele ganha ao longo da série, ou subconscientemente, tá ligado? Mas escolhe viver em si a negação ativa constantemente. Em geral, esse é o tipo de anime que o personagem me chama muita atenção, cara, e que, tipo, vai se montando, se criando num verdadeiro enredo incrível, que começou bem e tá prometendo continuar melhor ainda. Se você já assistiu esse anime e tá acompanhando, comenta aí embaixo o que você tá achando. Fala pra mim, o Leon é brabo ou não é brabo? Comenta aí, ó, deixa nos comentários pra gente trocar essa ideia. E não esquece, garante aquele like pra ajudar a gente a saber que você tá curtindo demais esse vídeo, tá curtindo esse anime. E também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, cara, porque o Otome Game promete e a informação aqui também. Você precisa estar com o sininho ativado pra receber todas as informações de primeira mão, beleza? Tamo junto, cara. Tamo na contagem regressiva pros 100k. Lança aí, ó. Hashtag 100k vem. Bota nos comentários também que eu quero ver quem ficou comigo até esse final, hein? Quero ver se vocês estão no apoio. Valeu demais, galera. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Fui!